Muito bom dia a todos os presentes e os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países. Lá em Santa Cruz, Bolívia, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, na congregação que pastoreia o reverendo Christian Jessen, e todos os irmãos ali, dos diferentes lugares da Bolívia, e os ministros que se encontram ali, dos quais alguns já o irmão Miguel esteve nesses dias na congregação de Johnny Zambrana, do reverendo Johnny Zambrana, Adão Graça, reverendo Ângelo Salas. Hoje está com o reverendo Christian Jessen. Também estará lá com o reverendo Rafael Mamani e todos os ministros que estão lá, nosso irmão reverendo Carmelo Jimenez também, e sua esposa Ana Vilma, e seus filhos, que Deus os abençoe também grandemente. Nosso irmão Carmelo, além de ser um grande pastor e ministro do Senhor, é um grande compositor. Foi ele quem compôs Grande Águia Branca e inúmeros hinos mais, que ainda cantamos e glorificamos a Deus por meio dessa inspiração que Deus lhe deu e continuará dando. Que Deus o abençoe, nosso irmão Carmelo, e também a todos os que estarão depois escutando esta atividade. Que Deus derrame das suas bênçãos por meio da sua palavra, a qual viemos buscar, e para isso é que viemos. Hoje, sábado 4 de novembro deste ano 2023, o primeiro sábado do mês de novembro, o qual sempre nos reunimos para ter, assim, companheirismo ao redor da palavra e ver onde estamos no programa divino, o qual é o que nos corresponde conhecer. No livro do profeta Ageu, nos diz, Ageu é dos livros que está aí no meio, que são muitos corridos, mas para buscá-lo mais fácil, vão a Zacarias. Esse é antes de Zacarias. Ageu capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E escreve ali Apocalipse 6, do 12 ao 17. Esse é o sexto selo. E Apocalipse 15, Apocalipse 11, do 15 ao 19. E 16, do 17 ao 21. E 15, do 1 ao 6.
E em Hebreus, capítulo 12, versículo 25 em diante diz: Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como as coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O maior estremecimento. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem o mistério dos dois ungidos que estão diante do Senhor, que foi pregado em 20 de agosto de 2005, em Monterrey, México. Nos diz nosso irmão William. Nosso amado irmão William Souto Santiago diz: e essa voz, a voz de Deus, a voz de Cristo por meio do seu Espírito Santo, será a voz que estremecerá não somente a terra, mas os céus também. Será a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo, nos falando por meio dos ministérios de Moisés e de Elias. Já aí vamos vendo como Deus vai estar nos falando esses juízos divinos que virão por meio dos ministérios de Moisés e de Elias. E essa é a voz que terá a mensagem que estremecerá os céus e a terra. No livro de Citações, na página 2, página 2, parágrafo 8, diz, parágrafo 8 diz: ainda estamos no lado vitorioso, e é porque estamos em Cristo. E a metade nunca foi ainda dita, está em sua infância ainda. Observe quando sair em seu campo grande lá, será um tempo quando este mundo velho terá que receber um estremecimento, como nunca teve antes em todos os seus dias. As coisas grandes estão à frente, somente. Nós não podemos fazer que venham a acontecer, somente esperar, assim como Deus as ensine, as mostre, assim como Deus ensine aí, sublinha bastante, como Deus as mostre, e ele escreve o estremecimento. A metade não foi dito. E também na página 29, parágrafo 245, diz: eu creio que vem outro estremecimento mundial. Essas coisas que lhes disse são a verdade. No dia do juízo,
Aí desenha uma pedra angular e as eras, estremecimento mundial e a flecha para a pedra angular. No dia do juízo, eu os encontrarei lá com a mesma história. É tão certo como estou em pé aqui. Agora eu estou seguro que todos vocês podem ver o que é. É uma vinda de uma unção maior e mais profundo do Espírito Santo. E aí escreve em cima, vem outro estremecimento mundial. E a parte de baixo escreve a unção. Continua dizendo nosso irmão William. Essa é a voz que pregará o dia de vingança do nosso Deus. Essa é a voz de Deus para o último dia. A voz de Deus por meio do seu Espírito Santo nos dois ungidos que estão diante de Deus, do Senhor. Também na página 8 do livro de citações, ali no parágrafo 66, vejam, diz, Revelação 1, Apocalipse 1, Jesus foi visto, ou a igreja, ou melhor, a noiva de Cristo, vista em pé nos 7 candeeiros de ouro. E os pés eram de bronze. E aí, nos pés, ele escreve Moisés e Elias. Bronze é o juízo divino da igreja sobre a terra. Ou seja, que esses ministérios são ministérios de juízo sobre a terra. No livro dos selos, na página 212, porque trará o dia de vingança do nosso Deus, mas para a igreja noiva trará essa poderosa unção, a qual está contida nos trovões. Vejam na página 212, diz, a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. Essa é a fé que os escolhidos de Deus neste tempo final estariam recebendo para obter assim essa grande fé de translação. Na página 104 do livro dos selos, e eu creio, embaixo, eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isso está escrito. Vejam, por um lado vem proclamando o dia de vingança do nosso Deus e por outro lado vem também falando e dando à igreja noiva o que ela necessita para essa fé de translação.
Vem com juízo e vem com bênção. Na mensagem Futuro Lar, do noivo celestial e a noiva terrena, nos diz na página 70, somente um pouquinho e seremos convocados, ou seja, chamados à grande voz de trombeta, e ele escreve a oitava era, a trombeta do jubileu. Só um pouquinho e seremos convocados, então virá o rapto. E desenha uma pedra angular. Desde essa frase de só um pouquinho e seremos convocados, e uma pedrinha angular ali. O qual na mensagem não sabeis, e não sabeis em outras versões, nos diz também ali, na página 11, nada mais estou construindo, a hora está se aproximando quando verão algo acontecer. Quando vai acontecer algo e todo este fundamento aqui, nada mais esteve colocando um fundamento para uma curta e rápida mensagem que fará tremer todas as nações. E escreve todas as nações. E escreve uma mensagem, dois pontos, do Evangelho do Reino. Na mensagem também, a união invisível da noiva de Cristo, nos fala também dessas coisas. Na página 10, diz, notem vocês, ou notem, somente escutem, notem esta índole. Quando vocês veem as mulheres irem se comportando como umas loucas, somente fazendo qualquer coisa que desejam fazer, observem, a igreja está fazendo a mesma coisa. Notem, mas observem, quando a noiva espiritual, quando ela começa a ter um avivamento e escreve com os trovões, quando ela começa a voltar, a se alinhar, e escreve tomar o passo, e se alinhar a si mesma com a palavra de Deus, observe então novamente. Veem vocês como as Escrituras nesse tempo, haverá uma mensagem que se estendendo para tomar essa noiva, tomar essa mulher eleita. E escreve ali um avivamento, haverá uma mensagem. E na mensagem também almas em prisão. Nos diz também ali na página 16. Agora Jesus, depois que terminou seu ministério, pregou às almas encarceradas, as quais, ou as que jamais podiam ser salvas. Agora a própria Bíblia nos diz isso. Ele foi pregar às almas encarceradas, as quais não se arrependeram quando foi estendida a misericórdia. Eles, vejam, foi estendida a misericórdia ali no tempo de Noé, as quais não se arrependeram quando foi estendida a misericórdia. Eles rejeitaram a misericórdia e agora estão esperando o juízo.
Que tempo tão tremendo foi esse? Como gostaria poder sacudir o mundo com isto, para que pudesse ver a realidade. Vejam, aí ele desenha uma estrelinha de Davi e escreve a terceira etapa, sacudir o mundo com isso. Essa mensagem que ele está aí desejando diz, como poderia poder sacudir o mundo com isso? Ele sabia que iria vir uma mensagem que estremeceria o mundo inteiro. E essa é a mensagem das duas oliveiras. Para que pudessem ver a realidade. E Jesus mesmo disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E como o Pai o enviou a pregar àqueles seres viventes que tinham esperança, e depois o mandou a apresentar a mesma mensagem aos que não tinham nenhuma esperança. E escreve a mesma mensagem para todos. Parece que enquadra com esse tempo, quando isso terá que ser feito. Porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a sua natureza, nem muda o sistema de Deus. Ele tem que ser igual em toda geração. Tem que ser igual. Não muda a sua natureza, não muda a sua forma dele fazer em cada geração. E sempre o faz por meio de um profeta. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui, neste outro tema, o templo de Deus que está no céu, que foi pregado em 18 de junho de 2005 no Brasil, nos diz, para cada era houve um mensageiro com um ministério sacerdotal importante. Esse ministério sacerdotal em cada era foi um assento de misericórdia para essa era. Deus, através desse mensageiro, para este tempo final, haverá um ministério muito importante que estará relacionado com o ministério de Cristo. É o ministério das duas oliveiras que estão diante da presença de Deus, que corresponde ao lugar santíssimo do templo celestial. Desculpem. Que correspondem ao lugar santíssimo do templo celestial e, consequentemente, correspondem ao lugar santíssimo do templo espiritual da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual corresponde à era da pedra angular. Vejam, o ministério das duas oliveiras é um ministério que está relacionado ao ministério de Cristo, porque é o Filho do Homem com seus anjos, o cumprimento da sua segunda vinda. Por isso está relacionado com o ministério de Cristo. Vem o ministério de Cristo em sua segunda manifestação. Ministério de Moisés e ministério de Elias. No livro de Citações, na página 112, nos diz allí, parágrafo 982. Nos diz ali, parágrafo 982. Deus estava enviando o seu anjo para destruir. Eles conheciam isto. E Josué foi este anjo. Eles estavam alinhados, assim como também está alinhada cada nação do mundo hoje, cada nação do mundo hoje em dia para receber o juízo de Deus. E escreve, o juízo vem. E do lado escreve Josué. Continua dizendo o nosso irmão William, portanto, será um ministério maior do que o ministério que os diferentes mensageiros da Igreja do Senhor Jesus Cristo tiveram. Será um ministério maior que o que tiveram os profetas do Antigo Testamento. Na página 49 também do livro de Citações, no parágrafo 422,
422 nos diz: agora não esqueça isto, que Deus prometeu grandes estremecimentos e grandes obras. Agora, escreva isso em suas notas, que está escrevendo, que o que o homem chama grande e poderoso, Deus o chama bobagem, e o que o homem chama bobagem, Deus o chama grande. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E isso ajudará ao longo dos anos que vêm, porque buscamos algo maior todo o tempo. E estamos recebendo maior todo o tempo. Mas as pessoas do mundo não sabem. Recorde, o mundo está no maior estremecimento que jamais teve agora mesmo. A igreja do mundo. E aí que escreve o maior estremecimento. E na página 48 também, no parágrafo 414 e 415, veja, 414 diz: há um grande estremecimento entre os eleitos, uma grande e poderosa coisa que está acontecendo, mas o mundo não sabe nada disso. E da mesma maneira é o Evangelho grande, e da mesma maneira é o Evangelho hoje grande, e o Evangelho está se estremecendo como nunca antes feito, mas no remanente. Isso é correto, preparando-os. E olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era a voz de uma trombeta. E ali do lado escreve Apocalipse 1, do 10 ao 11, Apocalipse 4, versículo 1, e escreve porta, Cristo. A voz era a mesma voz que andou nos 7 candeeiros de ouro. A mesma voz que falou durante todas as eras correspondentes à dispensação da graça, do lugar santo, do templo espiritual de Cristo. Essa mesma voz é a mesma voz que nos diz aqui, que nos fala acima, nessa porta aberta no céu. A voz era a mesma voz que andou nos 7 candeeiros de ouro, a mesma voz. Agora, depois de que ensinou todo o mistério desses 7 candeeiros de ouro, que tinha 7 estrelas, e a peruca branca colocada, e etc., e pés como bronze, e olhos como fogo, ou símbolos, e então ouviu a mesma voz, observem, falando do céu. E aí desenha uma pedra angular às eras, e na pedra angular uma flecha para a pedra angular, e escreve em cima, céu. E em cima, lá escreve, em cima desse parágrafo, um grande estremecimento. E vejam, na 415 também nos fala, diz, o que quer dizer uma trombeta na Bíblia? Guerra. Qualquer vez que olhe uma trombeta soar na guerra, no tempo bíblico, seu som significava uma guerra. Quer fosse revelação ou algo que ia acontecer. Sobe aqui. Ele escreve do lado, sobe aqui. Guerra. Este é o estabelecimento da grande batalha. As pessoas que rejeitaram a mensagem de Deus, rejeitaram o Espírito Santo, o mensageiro das 7 igrejas. Quem tinha rejeitado essa mensagem, da sua graça não lhe restava nada a não ser juízo, e estava pronto. E se prepara para derramar as pragas sobre a terra agora. Aí embaixo, em seguida, escreve, não há esperança para os que rejeitaram a mensagem da sua era. E em cima, aí escreve em cima as pragas, sobe aqui, a trombeta.
Continua dizendo nosso irmão William nessa mensagem, através dele, Cristo, assim como atuou nos mensageiros das eras passadas, Cristo, estando como sumo sacerdote, atuou através dos mensageiros. No último dia estará atuando por meio do seu anjo e, consequentemente, esse é o anjo mensageiro que entra ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Será por meio desse anjo que Cristo estará atuando e abençoando a sua igreja. Agora vejam se esse anjo mensageiro é esse instrumento, porque um anjo é um mensageiro. Esse anjo, esse mensageiro é quem entra no lugar santíssimo para abençoar a sua igreja. E se entra no lugar santíssimo para abençoar a sua igreja, então sua igreja vai com esse anjo mensageiro para o lugar santíssimo para receber a bênção. E aí estará recebendo a bênção de Deus. Será nesse anjo que o Espírito Santo se manifestará no último dia, como se manifestou nos apóstolos e em cada mensageiro de cada era. E na materialização das coisas celestiais, na igreja do Senhor Jesus Cristo, porquanto a igreja de Jesus Cristo é celestial, somos cidadãos celestiais da Nova Jerusalém. Somos parte do templo celestial dessa ordem celestial de Melquisedeque. Portanto, tudo que está no templo celestial estará na igreja do Senhor Jesus Cristo. Esteve sendo colocado na igreja de etapa em etapa e, para este tempo, corresponde ao trono de Deus, ao lugar santíssimo. Esse templo é o que esteve se materializando na igreja do Senhor Jesus Cristo, esteve se fazendo carne nos membros da igreja de Jesus Cristo. E agora, porquanto no céu corresponde ao lugar santíssimo, na igreja do Senhor Jesus Cristo corresponde ao lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. É a etapa onde, de um momento ao outro, no céu, se converterá o trono de Deus em trono de juízo. Quando Cristo completar a sua igreja e Cristo se levante do trono do Pai e já não haja ali sangue. Vejam como este anjo mensageiro, este poderoso arcanjo, esteve nos mostrando as coisas que iam acontecer depois das 7 eras da igreja. E nos estava mostrando como seria quando ele deixasse o trono de intercessão. E estava nos mostrando que ia ocorrer o que ia ocorrer depois das 7 eras, depois da brecha, depois que se ouve essa voz de Apocalipse capítulo 4, dizendo, sobe aqui, o que ia estar ocorrendo aí, no lugar santíssimo, o qual, vejam, o ministério do arcanjo Gabriel foi um ministério ali no meio do povo hebreu, na terra, mostrando e falando a Maria. A Maria representa a igreja do Senhor, e falando que ia ter um filho e falando uma série de notícias, de boas novas, das coisas que estariam ocorrendo. Mas quando apareceu Jesus, já era o cumprimento disso. E Jesus também esteve falando das coisas que aconteceriam depois da sua vinda. Ou seja, cada mensageiro fala das coisas que estão acontecendo no presente. Dá um repasso das coisas que aconteceram no passado, fala das coisas que estão acontecendo no presente e profetiza também, fala das coisas que acontecerão depois. Continua sendo o Espírito de Deus, a voz de Deus, por meio do seu instrumento. Agora vejam no livro dos selos, na página 392, vamos ver, 391.
nos diz, mas essas coisas não podem ser faladas. O melhor é deixá-lo em paz. Vejam, desde a 390 embaixo, vamos ver do que ele vem falando. Depois, quando alguém se afasta das pessoas, as coisas começam a ser reveladas. Os mistérios. Depois a pessoa vê coisas que não se atreve a dizer a todo mundo. Se alguém dissesse as coisas que viu e escreve a Moisés e Elias, agora, há uma parte, já que ele falou aí, vejam, onde é que ele diz? Porque aqui ele já então o responde. A parte onde ele diz, depois de ter visto o que eu vi, ou não posso dizer por aí, essa área, a não ser que sejam. Terei que ir pescar. A 376 dos selos. Página 376 diz: algo aconteceu hoje. E eu vi algo aparecer. Algo aconteceu hoje, eu vi algo aparecer e quase não podia respirar. Ele estava ali em pé com essa luz. Eu sei que isso é a verdade. Pensei, Deus, eu não posso dizer isso. Não posso sair de casa e caminhar um momento. Pensei, o que eu posso fazer? Terei que sair a pescar ou fazer algo para me distrair. Senhor, tu não posso dizer. Que não podia dizer? Escreve o irmão William ali. Agora, e escreve outra série de escritos, mas vejam aqui. Ele diz, se alguém dissesse as coisas que viu, e escreve a Moisés e Elias. Agora vejam onde foi que ele viu. Isso foi antes dos selos. Pela década de 50, onde ele teve essa visão. E quando aqui está pregando os selos, ele percebe que o ministério que estava operando no cumprimento da visão da carpa era o ministério de Moisés e Elias. E ele ali viu algo. E aqui nos selos, ele não pode falar abertamente o que ele viu, mas ele soube, porque inclusive o anjo lhe disse, recordas do nome que buscavas quando sonhaste disto? Ou seja, que havia um nome ali. E havia um ministério, que é o ministério da segunda vinda do Senhor, atuando no meio do povo em uma forma secreta. Em uma forma que não era a forma que o irmão Branham. E Deus, através desse ministério, atuava nas campanhas e tudo. Não era dessa maneira. Era uma maneira totalmente diferente para ele. E ele dizia, por que ali dentro? Eu não entendo. Porque não era a forma. Era algo que não podia ser imitado. Podiam imitar outras coisas, mas isso não podiam imitar. Agora vejam. Se alguém dissesse as coisas que viu, então as pessoas dariam começo a diferentes ismos,
Note no que causou este pequeno dom de cura e como confundiu a igreja. Todos começaram a ter sensações. Essa é a primeira e segunda etapa. Foi assim. E eu, em meu coração, Deus sabe que é a verdade. Sabia que isso não era correto, porque Ele me disse, mas foram imitações falsas para assim desviar as pessoas. Vejam, as imitações fazem que as pessoas se desviem e não olhem ao verdadeiro, não olhem o cumprimento do que Deus está realizando. Mas essas coisas não podem ser faladas, ou melhor é deixá-lo em paz. Recordem o que ele me disse. Recordam o que me disse o Senhor quanto à terceira etapa? E escreve terceira etapa. Estava tratando. Quanto à terceira etapa, disse, não digas a ninguém. Vocês se lembram da visão onde estava tentando introduzir uma corda grossa num sapato de criança? Então foi quando ele me disse, não podes ensinar coisas sobrenaturais a crianças pentecostais. E lhes disse que isso seria da terceira etapa e não será conhecido pela graça de Deus. E escreve terceira etapa, a carpa. Agora estamos no tempo do fim. E não resta muito tempo, quando o trono da misericórdia será o trono de juízo. E aí escreve trono de juízo. Neste também aí, nessa página, vamos ver, escreveu, na 391 à direita escreveu, visão carpa, terceira etapa. Agora continua dizendo aqui, nosso irmão William, enquanto há sangue, há misericórdia. Quando não houver sangue, não haverá misericórdia. O que aconteceu com os filhos de Arão. Em Levítico capítulo 10, não houve sangue sobre o propiciatório e morreram queimados. No livro dos selos, na página 275, na metade da página diz, vimos tudo em relação a estes 4 selos. Amanhã mudamos a cena da terra para ver onde João olhou para cima e viu as almas debaixo do altar, o altar do sacrifício. Depois de amanhã, pela noite, veremos o juízo que cai. E aí está falando do 6º selo. E ele escreve do lado a meia hora de silêncio. O qual mais adiante diz, domingo pela noite nos corresponde ver o silêncio que houve por meia hora. Há algo que aconteceu nesse tempo. Estou sob a expectativa de que Ele revelará.
Ele o fará. Estou confiado que fará. E escreve Apocalipse 19. Ou seja, aí é onde ele escreve a meia hora de silêncio. Vamos ver aqui, no livro das eras, este que é sem editar, na página 592, o qual no folheto, vamos ao folheto também, que está no folheto, é o mesmo Apocalipse capítulo 4, parte 3. Aqui seria a página 20. O parágrafo é o mesmo, 91. Vou aí lendo e vendo aqui o que está escrito, porque vejam aqui o que nos diz do trono. Talvez não está igual a tradução deste esse, mas estou lendo da mesma. Do trono. Falemos deste trono agora por uns minutos. Este não era um trono de misericórdia. O trono da misericórdia terminou. Já não há misericórdia. E está sem misericórdia. Como o tribunal vai ser o tribunal de Cristo, o tribunal, o juízo do trono branco? Haverá misericórdia então? Não há nenhuma isca de misericórdia para entregar. No trono de juízo vocês poderiam gritar misericórdia, até que você já não pudesse gritar mais. E você poderia também, como gritar ao vento em alguma parte, porque não há misericórdia, porque já não há mais misericórdia. E ele escreve o trono de juízo. Aí podem colocar do lado porque é a mesma mensagem. Agora é o dia de misericórdia. Agora regressemos ao Antigo Testamento aqui. E escreve dispensação da graça. Debaixo de agora o dia de misericórdia. Dispensação da graça. Agora regressemos ao Antigo Testamento aqui só um pouquinho e verifiquemos o que é misericórdia. Regresse e veja o que aconteceu a este trono. Este trono certamente é o tribunal. E a razão que hoje há misericórdia é porque o propiciatório está aspergido com expiação. Sangue. E enquanto que o sangue está sobre o tribunal, então não é mais juízo, é misericórdia, porque algo morreu para deter o juízo. Se o veem, digam amém. Enquanto que o sangue está no propiciatório, mostrou que algo morreu para deter o juízo. Mas quando a igreja é raptada, e ele escreve rapto, Apocalipse 4, vejam, quando ocorre isso, é quando Apocalipse 4 se cumpre. E vejam, o propiciatório se torna um tribunal. Lá vocês sabem, no Novo Testamento aqui também, e o santuário, esse é onde o jurado, no santuário, o juiz, no tribunal, no santuário. Agora esse tribunal no santuário se tornou cheio de fumaça. O que foi isso? Como o Monte Sinai. Juízo. Agora vejam que o sétimo selo, o que é que nos diz?
Vamos ver aqui. Esse pedacinho aí, eu não trouxe a outra Bíblia, mas vamos lê-lo. Daqui. Dice, en esta está los capítulos 3 y 4. Neste está os capítulos 3 e 4, esse pedaço está. Mas a outra está, não íamos ler mais. Vamos ler essa partezinha aí. Diz, quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu como por meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aí não há misericórdia. Agora vejam, onde aqui nos diz, agora esse tribunal no santuário se tornou cheio de fumaça. O que foi isso? Como no Monte Sinai. Juízo. A misericórdia tinha deixado o trono de Deus. Deus julgará o mundo sem misericórdia. E aí escreve no livro, escreve trono e desenha uma estrela de Davi ao lado de Deus julgar o mundo sem misericórdia. E também escreve juízo sem misericórdia. Deus julgará o mundo sem misericórdia. Quantos sabem isso? Somente uma coisa. Aqui também neste livro, no folheto, escreve Deus julgará o mundo sem misericórdia. Somente uma coisa ele reconhecerá nesse dia. O que é isso? Sangue. Isso é a única coisa que aplacou um Deus aborrecido. Agora vejam o que nos diz, o que continua nos dizendo aqui nosso irmão William. A profecia bíblica para o último dia diz que o dia do Senhor virá, o dia terrível do Senhor, um dia ardente como um forno. Vem, o mesmo que experimentaram os 2 filhos de Arão. A raça humana vai experimentar que não tenha recebido a Cristo e seu sangue, como o sangue da expiação pelos seus pecados. No livro das Eras também. Na página 557. E no folheto vamos ver que temos aqui. Apocalipse capítulo 4, parte 2. Aqui é a página 43. Embaixo. E a 44. E ali no livro das Eras, sem editar, é a 557 embaixo e 558. E vamos ir lendo aí. Diz, eu quero que vocês notem
Aquí es el párrafo Aqui é o parágrafo 208. 208. Yo quiero que ustedes noten Eu quero que vocês notem que este não era jamais um trono de graça. allí la sangre se ha ido. Ali o sangue se foi, e o sacrifício se foi de regresso, e o sacrifício foi de regresso novamente, e eles foram aceitos. E o sangue estava fora do assento de misericórdia propiciatório, e era agora um assento de juízo, porque trovões e relâmpagos saíam dele. É isso correto? Recorde como foi no Monte Sinai, quando Moisés foi sobre o Monte Sinai. O que aconteceu? Trovões, relâmpagos, e até se uma vaca, um bezerro, ou uma ovelha, ou qualquer, aí escreve trono de juízo no folheto, mas aí podem colocar do lado no livro, ou qualquer que tocasse a montanha devia morrer. Agora vejam, diz, e até uma vaca, um bezerro, uma ovelha, ou qualquer. Ou seja, não podiam nenhum animal, nem qualquer ser humano chegar ao monte, não podia tocar o monte. A Bíblia disse, tão grande foi o temor que até Moisés estava temeroso. Quando Moisés disse, tire o calçado aqui, tu estás sobre terra santa. Josué, o grande guerreiro, ia levar os filhos ao outro lado e dividir sua herança. Somente podia subir até a metade de cima acima no monte. E ele escreve, Josué podia subir até a metade da montanha. Agora vejam, Josué era quem ia distribuir e dividir essa herança. Josué é o Espírito Santo, o líder do tempo final. E vejam, Moisés era quem os iria introduzir à terra prometida. Consequentemente, Josué não lhe causaria dano tocar o monte. Aqui em cima se parava Moisés, aqui em cima com as cores de Deus, raios e relâmpagos e esmeralda ao redor dele, vigiando aqueles mandamentos que foram escritos, estando na presença de Deus. Essa voz falava, Moisés, onde estás? Tire os sapatos, tu estás em terra santa. Tribunal de juízo estava agora, nada podia parar ali a não ser os redimidos. Escreve trono de juízo. Um pecador não podia se aproximar de nenhuma maneira. Tinha terminado. O assento de juízo, correto. E vejam, na frente ele escreve, no topo do monte, só o redimido podia estar em pé ali. Na era da pedra angular, somente os redimidos são os que podem parar e estar em pé aí dentro. Agora Moisés fez coisas sobre a terra, fez o tabernáculo como as coisas que ele viu no céu. Nós sabemos isso. Não é assim? Nós encontramos que Paulo fez a mesma coisa. Ele escreve o tabernáculo que Moisés viu no céu. E São Paulo deve ser Hebreus 9:23, que Moisés fez as coisas assim como as fez. E Paulo, em sua visão, quando subiu ao céu, quando ele ensinou esse grande livro aos hebreus, ele devia ter visto em sua visão a mesma coisa que Moisés viu. Porque ele disse, ele mostrou esse livro maravilhoso de Hebreus, como esse cristianismo foi o antitipo do Antigo Testamento. Ele era o grande mestre, foi Paulo. Agora isso era seu trono, então. E então, no Reticências,
terminemos isto. Não posso. Ia passar despercebido isso, mas não posso fazê-lo. Onde está a lousa? Aí está falando de uma lousa. O levou de novo para trás. Bom, talvez eu possa fazer ver desde aqui. Agora vejam, consigam seus lápis e papéis, porque eu quero dizer algo aqui. Eu estava sentado nessa manhã, algo veio a mim. Agora lhes direi o que eu fiz. Se vocês notarem, eu não tenho desenhado aqui atrás, vem? Somente desenhei segundo o Espírito me deu. Vem, eu desenhei aqui fora, para o que isso for, mas eu quero dizer algo aqui mesmo. Agora, Deus, quando Ele está entronizado, então é juiz. É isso correto? Quando os juízes julgam, quando Ele vem ao seu assento de juiz, um trono. Agora eu quero que vocês observem como foi feito no Antigo Testamento, como as cortes se aproximando ao seu trono fizeram. E como João aqui o viu. Não vamos chegar a isso amanhã, tudo isso, mas como João viu as mesmas cortes, o qual é dos mesmos atos do aproximamento a ele, o qual é a aproximação ao seu átrio agora. E aí no livro, escreve juiz e coloca uma pedra angular. Vamos ver aqui para que quando tenhamos assim um pouquinho de tempo para compartilhar uma outra, algum outro escrito assim, e vejam como ele desenha aí uma pedra angular e as eras, onde diz, agora Deus, quando Ele se coloca, esse parágrafo 214, agora Deus, quando Ele se coloca no trono, então Ele é juiz. Onde Ele se coloca como juiz? No trono. Consequentemente, não pôde ter tido Deus no meio do povo, essa manifestação como juiz, e estar sendo cumprida a era da pedra angular se ainda estava como sumo sacerdote fazendo intercessão durante as eras. E estava nos pregando o dia de vingança do nosso Deus. Portanto, é neste tempo final, quando Ele já saiu do trono de intercessão, onde isto está se cumprindo no meio da raça humana, onde Ele está como juiz. Porque na era da pedra angular é a era onde Ele vem como juiz, como leão, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E vejam também no livro de citações, na página 112, parágrafo 981, você diz, irmão Branham, eu creio em tudo que você diz. Isso é magnífico. Mas isso somente é ler a mensagem. Tome a mensagem em seu coração. Que você tem que ter o sinal. É necessário que a mesma vida, e ele escreve Espírito Santo, que estava em Cristo, esteja em você. E desenha uma
estrella de David grande. uma estrela de Davi Tiene una grande, estrella de David ahí. desenha uma estrela de Davi aí. Cuando viere eso, Quando vir isso, entonces pasaré de então vosotros. passarei de vós. Y ahí pasaré de vosotros. Al lado escribe Apocalipsis E aí 7, passarei de vós, aí ao lado escreve Apocalipse Del 1 7, do 1 al 17, ao 17, 14, 14, del 1 al 5, do 1 ao 5, 11, o sea, Apocalipsis 11, ou del seja, 1 al Apocalipse 14. 11, do 1 ao 14. Y arriba escribe E la em cima señal escreve o sinal, hoy. hoje, Es igual. é igual La vida de la sangre, a vida do sangue, el espíritu. o Espírito. Vean que eso es el mensaje. Vejam que isso é de a la mensagem, revelación a revelação. En un escrito él había Em um escrito ele tinha dito que la primogenitura es que a primogenitura é el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Ahora miren en el libro de los sellos, Agora vejam no livro dos selos, en la página 86, na página 86, nos dice nos diz: Ele viene para llevarse Ele sus vem súbditos, para levar 86 seus abajo. súditos, 86 embaixo. Ele viene para llevarse sus Ele vem súbditos. para levar os seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, o tempo não será mais. Já se acabou. Já se Está acabou. terminado. Terminou. Bem, agora ele deixa o trono onde esteve como cordeiro intercessor para ser o leão, um rei, e para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele já não é mediador. Recorde o ensinamento do Antigo Testamento. Quando o sangue se afastava do propiciatório, o que acontecia? Se convertia em tribunal de juízo. E agora, quando o Cordeiro morto saiu da eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, aí escreve do lado esquerdo, juízo, e tomou seus direitos, foi então um tribunal de juízo. E ele então já não é um cordeiro, mas um leão, o rei. E clama pela sua rainha que venha estar em pé ao seu lado. E aí em seguida escreve estar em pé na pedra angular para julgar o mundo. E também do lado esquerdo de estar em pé ao seu lado desenha a pedra angular e as eras, e onde diz cordeiro mas leão, pois aí a flecha desde aí para a pedra angular. E em cima aí escreve, já não é cordeiro, mas leão. Leão, traço, rei. E também escreve o sexto selo, é igual, juízo. Continua dizendo nosso irmão William, o juízo divino virá na etapa da era da pedra angular. Onde virá o juízo divino? Na etapa da era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E sairá do trono de Deus esse juízo divino sendo falado por Deus quando já não houver sangue no trono de intercessão. Como é que vem essa etapa no lugar santíssimo, que é a etapa da era da pedra angular, onde será falado esse juízo? Vejam, desde o trono sairá essa mensagem para a humanidade. E é na etapa do lugar santíssimo, a etapa da era da pedra angular. Agora vejam no livro das eras também, sem editar.
517. Na página 517. Vamos ao folheto também para ter aí, página 31. Aqui o parágrafo não concorda. Parágrafo 168 do livro. Aqui do folheto é 158. Diz, note, vou ler do folheto e vocês seguem aí. Note o trono. Ele sentou-se sobre o trono e escreve, trono de juízo. Ele não estava mais embaixo nos candeeiros, abaixo na terra. O rapto tinha sido feito. Ele estava em glória sentado sobre seu trono. Não estava nas eras da igreja, não estava na dispensação da graça, mas em cima, na dispensação do reino, na era da pedra angular. Desejo que vocês notem mais abaixo, encontraremos ainda no capítulo 5 que isso não era o trono de misericórdia. Isso não era mais um trono de misericórdia. Isso era um trono, isso era o trono de juízo. Isso não era um trono de graça. Isso é um trono de juízo, porque foram e luz e trovões, e escreve, os 7 trovões fluíam deste, ou seja, deste trono, não mais misericórdia. De onde é que flui esses trovões? Desse trono de juízo. Ou seja, você pode ver aí que os 7 trovões não eram pronunciados sob um trono de misericórdia. São pronunciados sob um trono de juízo. Se há trovões, relâmpagos e todas essas coisas, aí não há misericórdia, aí o que há é juízo. Mas dentro desse juízo, vejam, Deus está falando consecutivamente, esses 7 trovões, os quais contêm a fé de rapto, porque ele vem como ladrão à noite. Vem levar a sua noiva, vem dar a fé de rapto. Enquanto o mundo, o que vai receber é um juízo, diz, sem misericórdia. Mas graças a Deus que nos proviu de outro propiciatório. Algo que não estava falado nem estava dito, mas que Deus tinha isso reservado para a noiva, porque somente é para a noiva, somente são para os que estão redimidos, que podem se levantar no lugar santíssimo. Quando passar e vir o sangue, ele escreve aí Apocalipse 11, ou seja, que ele está no meio da igreja, nesse ministério, olhando com esses 2 olhos. E com esses pés de bronze, que bronze é juízo, mais, porquanto os escolhidos de Deus têm o Espírito Santo, há sangue aplicado aí em cada coração, no batente e umbrais do seu coração. Deus então não lhes envia o juízo, mas que passa deles o mesmo que aconteceu com o tempo lá da liberação do povo hebreu no Egito. Aqueles que não tinham sangue aplicado, vejam, todo primogênito morreu. O anjo da morte passou e matou todo primogênito que não estava coberto. Por esse sangue, esse sinal que cobria, e assim não podia o anjo da morte matá-lo. Isso não era um trono de graça. Isso é um trono de juízo, porque fogo, luz e trovões fluíam deste. Os 7 trovões. Ele escreve aí, não mais misericórdia. Ou seja, que quando se estão falando dos trovões, não há misericórdia para o mundo.
La edad de la iglesia había A terminado. era da igreja tinha terminado. Quem é sujo, suje-se El que ainda. justo sea justo Quem é todavía. justo, El que santo justifique-se sea ainda. santo todavía. Quem é santo, santifique-se No mais. más trono de misericordia. Não mais trono de misericórdia. Dice, esta noche, Diz, la essa sangre noite, descansa sobre o ese sangue trono. descansa sobre esse trono. Y es un asiento E de é um misericordia assento para de todo misericórdia pecador que está para buscando todo misericordia. pecador que está buscando misericórdia. Pero en ese día, Mas nesse dia no será un asiento de não misericordia. será um assento de Escribe misericórdia. E Apocalipse escreve Apocalipse 11. 11. 4, del 4 al 5. Malaquias 4, do 4 ao 5. No será un asiento de misericordia entonces. Não será um assento de misericórdia, então será um assento de juízo com um Deus irado, aborrecido, sentado ali. Y escribe allí trono de E juicio, escreve ali trono de juízo, el trono de David. o trono de Davi, Porque porque ele vem como filho de Davi. Donde, si el justo Onde, con dificultad se o es salvo, justo com donde dificuldade é aparecerá o salvo, infiel y el pecador, onde aparecerá o infiel e pecador, até quando ele vem nas nuvens da sua glória, os montes tentarão encontrar lugar para se esconder. ¿Dónde vamos a estar Onde entonces? vamos estar então? Él dice que aun cuando él Ele viene, diz que ainda quando ele vem, ahí, aí una estrella de David. desenha uma estrela de Davi. En el mensaje, el Na poderoso mensagem, Dios revelado, o poderoso Deus también allí desvelado nos também muestra ali nos nuestro hermano mostra Branham, nosso irmão Branham, una parte aquí de la uma página parte 13, aqui da página 13, dice, el asiento de diz: misericordia o assento de misericórdia estava à vista de todo Israel naquele dia do sacrifício, mas a tradição dos pais eclesiásticos tinha velado diante do povo o verdadeiro assento de misericórdia. E ele escreve aí o trono. Se ele tivesse conhecido a Escritura, cada pedaço teria caído em seu lugar, como o recibo que nos dava o chinês da lavanderia. E aí ele escreve os pedacinhos de papel chinês. A profecia do Antigo Testamento teria se cumprido, E na verdade se cumpriu. E se tivesse ensinado a Escritura, eles teriam visto o assento de misericórdia. E aí escreve o assento, o trono, escreve trono, de misericórdia era Jesus. O assento, trono de juízo é. E aí tinha colocado um sinal de pergunta e um traço, mas depois escreve Jesus Cristo em seu anjo. Veja, em sua primeira vinda, veio como cordeiro em Jesus. Em sua segunda vinda, vem como leão. Em Jesus como misericórdia. Em sua segunda vinda, vem como leão. Vem nesse trono, nesse assento como juízo. E embaixo escreve as Escrituras de Apocalipse 11, do 3 ao 7. 6, do 12 ao 17. 15 também, e escreve também 14, do 14 ao 20. 19, do 11 ao 21. 17, do 14 ao 18. No livro dos selos também, na página 475, aí na metade do parágrafo da página também diz: eu não posso dizer porque não sei, mas um desses dias pode ser que não voltemos a nos ver mais sobre essa terra. Mas sim nos encontraremos diante do trono de juízo. E aí desenha uma pedrinha em lugar em cima de trono. O trono de juízo de Jesus Cristo. Então saberão que naquele quarto a revelação me veio de Deus, igual quando me veio todas as demais. O mistério deste selo não foi revelado porque foram 7 trovões que trovejaram. E ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada com relação a isso, não estava escrito. Então estamos no fim, aqui estamos. Vejam, esse trono, esse assento de juízo, que é a era da pedra angular.
es donde é está sellado onde ese está misterio del selado séptimo esse sello, mistério do sétimo y es selo, donde e é onde sonaron esos 7 truenos. soaram esses 7 trovões. E ele aí numa partezinha, Ahí escribe al lado aí el escreve trono do lado o trono de juicio es igual de su juízo é ángel. igual, seu anjo. El trono de O misericordia, trono de misericórdia, Jesús, está ahí Jesus. entrecortado, pero Está aí entrecortado, dice mas diz Jesus. lo mismo que había escrito O acá, mesmo que tinha escrito en aqui, este que leímos. neste que lemos. Ahora vean, sigue diciendo. Agora veja, William, continua dizendo o nosso irmão William. y será transmitido E a será la raza transmitido humana à raça humana desde la edad de la piedra angular, desde a era da pedra angular, desde a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E aí estará sendo revelado as coisas que devem acontecer em breve durante a grande tribulação. Vejam, volta, esse trabalho também de dar a conhecer as coisas que vão acontecer na grande tribulação. De onde é revelado essa mensagem? Desde o lugar santíssimo, desde a era da pedra angular. É o ensinamento no qual foi mostrado pelo reverendo William Branham, que disse que o ensinamento na carpa. E há um lugar, não lemos, onde lemos aqui do poderoso Deus desvelado. Vejam nessa parte onde ele diz que se eles tivessem ensinado a Escritura, eles teriam visto o assento de misericórdia. E na frente ele escreve, o ensinamento é para ver, para compreender, para entender, para isso é o ensinamento. Agora vejam, e aí estará sendo reveladas as coisas que em breve devem acontecer durante a grande tribulação. E isso é a pregação do dia de vingança do nosso Deus sob a mensagem do Evangelho do Reino. E no livro de citações, aí nos diz, na página 53, parágrafo 457, diz, alguém me disse a mim no outro dia, você pode pará-lo? Eu disse, não, Senhor. Ele disse, bom, o que você faz? Por que não fica quieto? Por que você não fica quieto? Como posso estar quieto? Eu venho a um juízo. Minha voz. E ele escreve, estará no quinto Elias. Minha voz estará no registro ali que arrasará a geração inteira. E escreve de Laodiceia, o reino dos gentios. Aí, ao longo da geração inteira, escreve de Laodiceia em cima, de Laodiceia, o reino dos gentios. E do lado de inteiro escreve juízo. E em cima escreve, em cima desse parágrafo escreve o juízo. Na era da pedra angular, o ministério de juízo de Apocalipse 11 arrasará essa geração. Na era da pedra angular, o ministério de juízo de Apocalipse 11 arrasará essa geração. E na página 22, parágrafo 183, nos diz, o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham.
é agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Eu espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados a sua igreja em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça. Seu dia de graça, o melhor. E aí escreve Elias e Moisés. E as escrituras que aí já lemos desse parágrafo, o qual toda essa mensagem do Evangelho do Reino é o que está sendo pregada. Vejam no Evangelho segundo São Lucas. Nos diz ali, no capítulo 4, versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso é em sua primeira vinda. E não continuou lendo. E, fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vejam, e essa segunda parte que ele não leu, hoje, neste tempo final, esse instrumento toma o livro do profeta Isaías e pode falar essa parte e dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu o Senhor, me enviou, diz, a pregar, e aí podemos colocar essa parte. E o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E eu posso dizer, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Hoje é o dia de vingança do nosso Deus. Hoje é o maior estremecimento. O maior estremecimento. Foi para mim um privilégio e uma bênção poder compartilhar com vocês estes momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver onde nos encontramos neste tempo final. E ver e dar graças a Deus que estamos no lugar santíssimo, que estamos na era da pedra angular, seguros aí,
recebendo as bênçãos que Deus tem para nós em sua vinda, o qual contém os trovões. E o que é que contém os trovões? A fé de rapto. Que Deus continue nos ajudando a ver, receber todo este ensinamento, o qual contém os 7 trovões sendo trazido à igreja em uma grande carpa catedral. E tudo é tão simples que aí podemos dizer claramente que até as crianças entendem. O maior estremecimento. Deixamos assim imediatamente conosco o reverendo William Pérez para continuar nossa parte, e já lá nosso irmão Miguel estará dando também saudação a todos os irmãos lá que se encontram com ele nesses dias de grande bênção que o povo boliviano está tendo, porque se encontra ali nosso grande missionário apóstolo Miguel Bermudes Marim. O maior estremecimento. Conosco, já o reverendo William Pérez, e já amanhã estaremos vendo o tema O Dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. E hoje já vimos algumas delas, as obras que fará em sua vinda, pois é levar a sua noiva. Mas para isso tem um trabalho, e é o dar a fé para o rapto. O maior estremecimento. Muito obrigado pela vossa amável atenção. Passem todos um dia cheio das bênçãos de Deus e nos vemos amanhã. Primeiro Deus aqui neste lugar para glorificar a Deus e assim estar preparados para receber da sua bênção.